Sejam todos bem-vindos, que bom ver vocês por aqui. E tenho certeza que vai ser um dia de muita inspiração, com muitas histórias e com muitas mulheres que merecem ser celebradas. Mas mais do que estar celebrando, o Dia das Mulheres, nós vamos estar celebrando, esse poder. Então, não são lives só para mulheres, são lives para qualquer pessoa que quer reconhecer, e trabalhar e se conectar com esse feminino sobre as mais diversas formas. A programação está bem intensa, Vamos começar agora, daqui a pouquinho, com a Marta de Lima. A Marta, que é uma pessoa muito especial e que traz temas bastante interessantes, como o da sustentabilidade e o da transdisciplinaridade na sua vida. E isso é uma coisa interessante, porque cada uma das pessoas que a gente convidou é porque aplica e tem coerência e autenticidade com o que fala, e como lida com o dia a dia da vida. Então é com muita alegria que a gente vai receber cada um desses convidados nesse dia de hoje e nesse festival, que tem a parceria também do canal Receitas para Ser Feliz, da nossa querida Deise, que também estará com a gente mais tarde, no turno da tarde. E todas as lives estarão disponibilizadas aqui no canal da Plataforma do Cuidado, no Instagram, e também no YouTube do Receitas para Ser Feliz. Então, ficamos honrados com a presença de cada um de vocês. Bom dia a quem está chegando. Esperando aqui um pouquinho a Marta também entrar. Vou mandar uma mensagem para ela, para ver se está tudo certinho. Já conversei com ela hoje mais cedo, já demos bom dia, nos energizamos e ela deve estar chegando por aqui. Só mandar uma mensagem para ela aqui. Bem, eu aproveito para poder falar que cada um que estiver assistindo sinta-se à vontade para poder estarmos aqui numa roda de conversa. É interessante a gente ver como na plataforma a gente tem diversas trilhas e cada trilha com um tema, e é muito legal a gente ver quando as pessoas começam a se conectar e as pessoas que são mais relacionadas a um tema começam a estar mais presentes em outros temas também. Até porque a gente é composto e vive nessa integralidade, que é inclusive o objetivo da plataforma quando ela coloca as 4 categorias. Na verdade, não é de segmentar, mas sim trazer para o mesmo perfil 4 vertentes diferentes, como o cuidado para pessoas, o cuidado para o espaço, o cuidado para as empresas e para os locais de trabalho, e o cuidado das comunidades. Então, com isso, a gente vê que esse cuidado só é realmente um cuidado, e só traz realmente uma efetividade, em vez de ser uma dependência, se ele for um cuidado integrado. Não dá para a gente achar que a gente está, por exemplo, cuidando do espaço e tendo uma relação, se a gente não estiver cuidando da gente, do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso autodesenvolvimento e nos cuidando como pessoas. Assim como não dá para poder oferecer um monte de serviços e um monte de reflexão para as empresas se a empresa não olhar para o espaço, para a comunidade ao redor e para todo mundo. Então, esse é o objetivo, de a gente estar realmente olhando para isso, e nos cuidando nessa forma integral. E aí, falando nessa forma integral no dia de hoje, também não é possível a gente se cuidar ou estar íntegro se a gente nega o lado masculino ou o lado feminino. Os dois estão presentes em cada um de nós,
né? E isso precisa ser olhado e ser cuidado, né? E ser potencializado, né? O lado positivo e os negativos também, né? De cada um dos aspectos, né? E sendo que esse masculino e esse feminino vai até muito além, né, dos padrões sociais e do que a sociedade muitas vezes coloca como masculino e como feminino. Então, nesse sentido, a gente precisa estar cada vez mais nos conectando. E muitas vezes, e ontem, né, quando eu estava soltando essa divulgação intensa, né, muitas pessoas falaram: nossa, Simone, mas 3 lives você vai dar conta de chegar até o final? Como que é isso, né? Você está falando de cuidado e fazendo 13 lives seguidas e tudo. E eu comentei, né, que depende muito de como a gente vê, né? Para mim, essas 3 lives hoje são lives para a gente se conectar com 13 pessoas incríveis. Então, aqui mais do que estar trabalhando, né, eu estou dialogando, né, e conversando com 13 pessoas inspiradoras e que fazem parte da minha vida, né, e a plataforma é muito isso, né, a plataforma é muito um coletivo que se une para construir coisas que a gente acredita e que a gente gostaria de ver, né, no mundo. Estar convidando então a nossa primeira convidada, que é a Marta, que acabou de chegar por aqui. Marta deve estar entrando. Acabei de mandar um convite para ela. Olá, Marta. Bom dia, querida. Bom Seja dia. canal do Cuidado hoje, inaugurando, né, mais um momento e mais um dia. E um momento com tantas atrações, e eu celebro e agradeço, né, essa mulher potente. Primeiro, por me inspirar a cada dia, a cada construção da vida, e também, né, por estar aqui inaugurando nosso festival de lives hoje. Irei te convidar, né, abrir a fala para você, primeiro para você se apresentar aí, quem é essa. Então, poxa, me sinto muito reconhecida, né? Não vou dizer lisonjeada, mas reconhecida por você, né? Do nosso encontro, a partir do nosso encontro, a partir das coisas que a gente pensa em comum, que a gente começou a trilhar esse caminho, né? Deixa eu só ligar esse negócio aqui. A trilhar esse caminho juntas e aí a distância não nos afastou, né? Sim, aproximou e eu fico muito agradecida de ainda nesse momento que a gente está vivendo ter pessoas assim que cumprem, que arcam com as suas responsabilidades e com as suas escolhas de vida. Então, eu sou Marta de Lima, eu sou mãe, avó, mulher, esposa, filha, professora, pedagoga. Tenho muitos rótulos que eu assumo e alguns que eu renego, né? Atualmente eu sou radialista na Rádio Campeche, sou também organizadora do livro Alboré e também sou voluntária num projeto de acessibilidade, que é o projeto Releitura, junto com a Maria de Fátima. A gente vai ter um encontro hoje à noite também. E essas construções que eu fui fazendo, eu hoje fui me dar conta de que elas são construções para me lidar com esse mundo de incertezas, esse mundo de diferenças, um mundo de possibilidades, né? Aí durante muito tempo eu assumi o papel da mulher vítima. E aí se fez a luz. O mundo não me dá oportunidade, ai, meu marido isso, meu filho aquilo, ai, eu não faço nada. E eu comecei a me apropriar das coisas que eu sabia fazer com muita propriedade. Lógico que eu ainda reclamo de algumas coisas que não dá para fazer, lógico que tem dia que é difícil de fazer, lógico que um dia cai a bola, daí eu ligo para Simone e falo: ai, amiga, tô triste, me ajuda. Lógico, mas assim, fazendo
um resumo dessas coisas todas que eu acabei fazendo, e eu sei porque eu as fiz e porque eu as escolhi. Sempre uma escolha, né? Nunca é uma imposição. Mesmo quando é uma imposição, você pode fazer a escolha. Então, essa construção de uma pessoa que se coloca num momento em que as coisas precisam ser feitas foi uma construção do tempo da minha resistência às coisas e também dos aprendizados que eu tive com a minha família, né? Então, eu sou filha de amazonense com mato-grossense. Meu pai era mecânico, minha mãe era enfermeira. Então, essas coisas que a gente vai nominando, elas vão nos dando é, bases para você construir outras coisas, né? E aí, num dado momento, eu me construí esposa e mãe, né? Sou mãe do Nicolas e da Larissa. E agora me construí vó, né? Sou avó do Benício. E até me emociono de ter chegado a esse ponto, né? Porque tantas de nós não conseguiram ultrapassar, né? Várias etapas da vida e muitas de nós ficaram pelo caminho por vários motivos, por violência, por atravessamento, por apagamento, por silenciamento, por violência, por muitos motivos, né? E aí a gente está hoje vivo aqui falando de um dia que se deve olhar e agraciar o ser mulher, o estar mulher, o se construir mulher. Eu não diria nem que é um privilégio, mas é uma resistência mesmo, sabe? Uma, uma capacidade não, uma intensidade de viver e que nos foi dada pela vida, né? De permanecer e de ver tudo isso que a gente está vendo e de ver com esse olhar mais crítico, né? De que ai, não está tudo bem, não está tudo, mas nós temos que continuar fazendo. E aí também, apesar desse continuar fazendo, nós temos também que continuar rindo e encontrando as mãos onde a gente vai se segurar e se encontrar. Então, eu sou essa hoje, Marta, pedagoga, né, e mulher. Eu fico muito encantada, sabe, Marta, quando a gente conversa, de essa percepção mesmo, né, de que o mundo. Primeiro, ler um comentário aqui do Davidson. Parabéns a vocês, mulheres, que com muita dificuldade conseguiram vencer não só hoje, mas todos os dias são seus. Todos os dias, na verdade, Davidson, são nossos, né? E o dia de hoje é também de celebrar, né, esse lado feminino que existe em cada um dos homens, né, e que a gente também precisa cuidar e olhar, né, que eu acho que só com a integralidade que a gente vai conseguindo construir caminhos para lidar com essa complexidade do mundo hoje, né, e os desafios do mundo. E é isso que eu ia, né, comentar, Marta, de que como eu fico feliz, assim, sabe, da vida ter me oportunizado, né, encontrar um dia com você e a gente estar em construções tão lindas, né, e tão significativas para mim, e eu acho que para muitas pessoas também, né? Basta ver o volume de pessoas que cada dia, né, vem se conectando com a gente, por exemplo, no lançamento e no pré-lançamento, né, do livro Oboré, Quando a Terra Fala. E eu vejo, né, que eu acho muito lindo essa nossa construção, não só do Oboré, né, mas N outras construções, porque é isso que você falou, de dar à luz, sabe? De dar à luz a esses diversos desafios, né, complexos, que demandam, né, uma visão transdisciplinar para enfrentar essas demandas do mundo, né, demandas de olhar de uma forma mais sustentável, né, e com uma resiliência, né, dessa mulher de garra
que transpassa e vai construindo suas bases a partir dos diversos contextos, né? Não estando nesse papel de vítima, mas estando nesse papel de autonomia e de corresponsabilidade pela construção desse mundo, né? E respeitando e valorizando, acima de tudo, esse cuidado, né? E esse cuidado, inclusive com as pessoas e com as outras pessoas, né, da rede, que se permite a vulnerabilizar, porque se a gente não vulnerabilizar e não reconhecer quando estamos frágeis e saber pedir ajuda, também nós não conseguimos ter a resiliência necessária para o tamanho de complexidade hoje. Então, que permite, né, ser um pouco essa mãe de todo mundo, né, e essa pessoa que cuida, né, do outro, da terra, das comunidades, das iniciativas, dos projetos, dos produtos. Então, é com muita, muita alegria que eu te recebo, né, primeiro em minha vida, depois nesse canal que a gente vem construindo, né, coletivamente, também, né, no canal do Povos Originários, que é um canal e um trabalho que a Marta faz com uma grande maestria e que, inclusive, originou, né, o terceiro Congresso Transdisciplinar de Transdisciplinaridade e também, né, o livro Oboré, Quando a Terra Fala. Então, para quem ainda não conhece o livro, hoje o tema aqui não é esse, mas fica, né, acessível aí, está acessível a nossa trilha que a gente vai construindo passinho a passinho aqui na plataforma do Cuidado e que está disponível aí já diversas informações e N outras informações estarão juntas, inclusive numa live que iremos fazer, né, Marta, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, mais uma live do pré-lançamento com a Valder. Então, é assim, né, Marta, que com toda essa esse lado de luta, né, de corresponsabilidade, e queria que você comentasse um pouquinho assim, né, como que a questão da transdisciplinaridade e da sustentabilidade perpassam por esse feminino e por essa mulher na construção de um mundo melhor, né? Então, geralmente a gente recebe essas incumbências da vida, né? Tu vai fazendo coisas, as pessoas que estão mais voltadas para esse lado sensível do viver e entender o seu viver no processo do acontecimento da vida, você começa a pensar lá quando você era criança, qual eram as suas preocupações, quais eram as suas brincadeiras, quais eram os seus olhares para o seu futuro, né? Então eu lembro quando eu era aluna de ginástica olímpica no Sesc, lá em Manaus, e aí a gente sentava em roda e o que você quer fazer? Né? Naquela época a gente perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu já sabia que eu ia ser baixinha, entendeu? Não ia ser muito grande, não achava que ia ser muito grande. Toda a minha família é de gente pequenininha, então eu falava assim, ó, eu quero... Eu lembro muito bem desse dia que eu falei para minha professora de ginástica, eu quero aprender a ser uma grande ginasta, né? Porque eu era uma criança de 10, 12 anos, então eu queria ser uma Nádia Comaneci. Então você começa a ter os seus primeiros modelos de alcançar, né? Os seus limites de alcançar, chegar lá. E eu quero montar uma empresa, um modelo de coisa que eu ajunte todos os animais de rua, os animais que não conseguem comida e alimento, e alimentar esses animais. Então eu tinha dois pensamentos, né? De ser grande, assim como a Nádia Comaneci, e de ajudar os animais. Era um pensamento infantil, era um pensamento de criança, e aí tem a ver com outras coisas também, outras construções que eu vivi por ser uma mulher amazonense,
Então a gente vivia com os animais, então eu tive contato com papagaio, eu tive contato com macaco, eu vi bichos da floresta silvestre de perto, então eu tinha um projeto de futuro que seria cuidar desses seres que eu entrava em contato. Isso ficou tão. Oi? Você está me vendo? Só desculpa te interromper, mas você está me vendo e está me vendo? Tô. É engraçado que deu alguma falha aqui que eu estou escutando sua voz, mas eu não te vejo mais. Não sei Não, por quê. tô vendo e tô ouvindo. Então, essa construção da infância de pensar um futuro, né, de pensar o que eu vou ser, o que eu vou fazer no futuro, é uma forma que nós, seres humanos, temos, né, pela complexidade da capacidade cerebral e de interagir, de agir no mundo, que a gente não sabe que a gente faz esses projetos de futuro na infância. Ele é descoberto depois, quando você entra nos diálogos da vida, quando você entra na idade adulta, que você vai conversando sobre isso, né? Então eu já fiz várias projeções de futuro. E ultimamente nós temos visto que parece que esse futuro está sendo roubado da gente, né? Visto todas essas agressões à natureza, visto todas essas agressões aos animais, aos espaços que a gente entende como os espaços comuns, né? Aos bens da natureza, que são bens comuns, a água, o ar, as florestas e aos seres que habitam esse espaço, e aí todos os seres, né? E aí, nessa visão, a gente busca uma teoria que explique para você o que você está fazendo. Você começa a buscar coisas que diga assim, tá, mas isso que eu estou fazendo é o quê? Né? Eu estou fazendo o quê? E num dado momento eu comecei a estudar, a ler coisas sobre várias coisas, né? Então estudei sobre espiritismo, sobre religiões, estudei sobre filosofia, e esses estudos eles vão te dando base, argumento para te buscar mais coisas. Eles não dão respostas. E quando você tem respostas únicas, você parece que para naquele momento, estaciona naquela teoria ou naquela resposta que veio, que te sanou. E aí, se você não continuar a perguntar, você continua tendo respostas únicas, né? Porque todas as respostas são as respostas que você quer para aquele momento. Mas existem algumas pessoas que avançam disso, que vão adiante, que querem saber mais. Então, o pessoal falava assim, você é muito olho grande, né? Realmente eu tenho um olho grande, mas é olhar adiante, olhar diferente. E a minha mãe falava assim, mas você tem que se contentar que a gente nasceu pobre, a gente não vai conseguir muitas coisas. E que era a visão que a minha mãe tinha do mundo que ela vivia. Minha mãe era nordestina, de Natal, então não é dado muito para alguns preconceitos a possibilidade das pessoas, em qualquer nível, em qualquer situação que tiver, avançar, transcender, né? Então é sempre colocada a ideia de que não, se contenta com isso, aceita isso. E eu fui avançando disso, eu não me contentava, eu não aceitava, eu sempre questionava, e esses questionamentos me fizeram uma buscadora. E aí, nessa busca, fui buscando coisas. E a última busca e o último encontro foi o conceito de transdisciplinaridade que eu encontrei numa palestra, numa entrevista que eu fiz, né, na Rádio Campeche, com um professor da universidade, que eu agradeço muito pelo encontro. E ao encontrar Daniel, eu comecei a descobrir as palavras mágicas que compreendem a transdisciplinaridade, que são a busca, o entendimento da futuridade, né? O entendimento da complexidade do mundo atual, da história atual, do contexto atual, e a transcendência. São palavras que a gente vivencia, algumas pessoas vivenciam ela sem saber o que é o transcender, o sair de um estado e ir para outro. Isso Mas aí. você estava Então, falando, Marta, né, dessa sensibilidade, né, para o conhecimento e o reconhecer da vida, né, dessa forma de
transdisciplinar que a gente vai constituindo os nossos mundos, desde a percepção, né, da infância e da construção de futuros desejáveis, né, não permitindo o roubo, né, por tantas complexidades, né, que estamos vivendo no mundo, principalmente pelas agressões ambientais, e da importância da gente fazer perguntas, né, que vão, né, para além de respostas únicas e que se conectam com as religiões, com as filosofias, com o espiritismo, e de uma forma transdisciplinar, né, com a futuridade, complexidade e transcendência. Né? E você estava exatamente nos contando desse momento que você encontrou, né, como professor através de uma entrevista da Rádio Compassion e que teve contato com essas 3 palavras, né, e estava contando um pouquinho para nós disso. Então, nos conte, né, do que essas 3 palavras contribuem para essa construção dessa mulher e desse feminino. Então, aí já dá vontade de fazer poesia, né? É, Fácil? o poetinha falava assim, ó, a vida é a arte do encontro, mesmo que haja tantos desencontros, né? E aí, esse processo que a gente chama de vida e esse processo e esse conceito que a gente chama de encontro, é essa mágica que acontece na vida da gente e que a gente pode dar atenção ou não, dependendo do nível de percepção que você tem do que você está vivendo e do que você está querendo fazer com essa vida. Então, para mim, esse encontro com o conceito de transdisciplinaridade que apareceu nessa entrevista com o Daniel, na Rádio Campestre, foi assim, ó, perguntar o que que eu estou fazendo, né? O que que eu estou fazendo e se essa coisa que eu estou fazendo já tem um nome, se já está nominado aí. Se já tem um nome, você absorve aquele conhecimento, aprimora aquele conhecimento para você e aí vai experimentar isso. Se não tem um nome, você vai fazer uma inovação, vai dar um nome para isso, né? Se essa coisa que você descobriu, se esse fenômeno da vida que você está vivendo não tem um nome ainda, aí você tem uma inovação. E para as pessoas que fazem inovação, para as pessoas que aprendem coisas novas, a gente começou a dar nome, né? Empreendedoras, né? Pessoas adiante do seu tempo, teoria de ponta. Então, são coisas que você vai absorvendo de acordo com o que é dado. Aí vem, de repente, esse conceito de transdisciplinar. O trans é tudo que está além do que é dado da realidade que você está vendo. Né? Então, essa palavra transdisciplinar, como diz a Dayara Tucano, é uma grande palavra, é um palavrão, né? Transdisciplinar. É a primeira pergunta que as pessoas fazem quando se dá conta dessa abordagem, né? Porque a gente não pode dizer que é um conceito, não pode dizer que é uma teoria, porque se você disser que é um conceito e uma teoria, você cai dentro da ideia da disciplina, que a disciplina ela nomeia, ela pesquisa, ela investiga relações com o objeto. A transdisciplinaridade, ela questiona, é uma abordagem que questiona todo o processo do ser em vivo, do ser vivo, do ser humano em vivo, ou qualquer ser, qualquer ente, né? E a sua relação com a complexidade do contexto, complexidade da vida, com as relações, e também com a quebra, né, dos padrões que são dados. Então, trans é aquilo que atravessa, que passa por além de tudo que está dado, que está visto. É a parte da abordagem transdisciplinar que dá a ideia de que há algo mais, que existe algo mais para além do que nós estamos experimentando entre o sujeito e o objeto, né? Porque a pesquisa disciplinar, ela pesquisa o sujeito e objeto. E aí a investigação transdisciplinar, ela vai pesquisar o que está entre esse sujeito e esse objeto, o que está passando por meio desse sujeito e objeto, e o que está além, que aí entra na ideia
da transcendência, da espiritualidade, né, do sagrado, do que está oculto. E isso me atraiu muito, sabe? Porque eu passei, eu fui da religião espírita, eu visitei a Umbanda, eu fui católica, e eu sempre queria saber por que, que as respostas das religiões eram sempre finalizando numa resposta dogmática, né? É assim porque é assim. É assim porque Deus quer. E eu sempre queria saber, não, mas por que que Deus quer? Quem que é Deus? Como que Deus criou o mundo? E essas questões de que lá nos 7 anos a gente começa a experimentar os porquês, eles comigo, elas não pararam nos 7 anos, eu comecei a perguntar. Por que que eu nasci? Por que que eu nasci em Manaus? Por que que eu não nasci em outro lugar? Então, esses porquês fizeram eu continuar em busca. E aí, nessa entrevista, o Daniel falou numa ideia, não falou de futuro, ele falou de futuridade. Quando ele falou na entrevista, a minha percepção, a minha audição se voltou para isso. Por que não futuro? Né? O futuro é uma ideia de algo que vai acontecer no momento que você não reconhece, que você não dá conta. A futuridade é um planejamento do que você está vivendo o presente, né? E a perspectiva, a possibilidade de você ter continuidade desse presente construído, alongado, permanente para frente. Então, são ideias que para qualquer pesquisador, ela vai dar uma ideia de várias perguntas, de vários questionamentos, querendo saber quais as teorias que embasam essas questões. Eu não, eu queria saber o que é construir futuridade, né? E o que é construir futuridade com tudo, com toda a bagagem que eu já trazia, né? De fazer perguntas, de pesquisar. Então, eu fui estudar pedagogia não para entender, não para ensinar, não para. Eu queria entender como é que o ser humano aprende, como é que o ser humano entende as coisas, como é que uma criança, as etapas do desenvolvimento da criança, como é que ela aprende em cada etapa. Né? E aí, dentro da pedagogia, eu fui estudar educação especial, porque mesmo com uma capacidade apagada ou desligada ou comprometida de um ser humano, ele continuava vivendo. Então, na educação especial, uma pessoa cega, uma pessoa muda, ela continua vivendo. E se ela continua vivendo, o que faz essa construção de vida? Então, as minhas perguntas eram muito. As minhas professoras da pedagogia, elas falavam, tá, mas você não quer ensinar português, matemática, geografia? Eu falei, não, eu quero ensinar, eu quero aprender, eu quero conversar sobre o pensar, sobre o viver. Então, essa ideia de ser transdisciplinar, do olhar transdisciplinar, do momento em que você se dá conta que existe todo um conceito de vida, toda uma construção histórica, de filosofia, tem algo além disso, que não é só a disciplina, que não é só essa relação professor-aluno, que não é só essa relação pai e filho, marido e mulher, amigo e amigo. Tem algo mais que tem uma energia, tem uma construção que você caminha por essa coisa que não é nominado e que precisa ser questionado. Não digo investigado, porque a investigação está dentro da ideia científica de sujeito-objeto, mas questionado e entendido, compreendido e absorvido para você. E ninguém vai fazer isso por ninguém, ninguém aprende pelo outro. Né? O Paulo Freire já falava, ninguém aprende, ninguém ensina nada para ninguém. A gente aprende na relação e a gente aprende construindo em espaços que não sejam dogmáticos, fechados, espaços abertos, né? Ô, E Márcia, assim que eu vou fazer isso. eu vi que nem a Isabel, do Ateliê do Sentir, que inclusive vai estar com a gente daqui a pouco, e com essa sensação de incrível, né? Incrível isso que você está falando. E aí eu faço, né, uma analogia, assim, né? Quando você vai ali, né, para a pedagogia, né, para aprender acho que com as diferenças, né? Com as diferenças das pessoas, né, que tem ali algo apagado ou desligado, ou que teve, se a gente olhar por outro prisma, né, a luz, como você brincou no início da nossa fala, que tem a luz
né, de trabalhar outras, a partir de outras sensibilidades, né? Quando nos desligam a audição, a gente tem que aprender a trabalhar com os outros sentidos, né? Isso. Inclusive a Bel, né, que colocou incrível, vai estar falando um pouquinho, né, sobre sentidos hoje também, mais à tarde. E aí, quando a gente pega, né, essas diferenças e essas possibilidades de vivenciar, né, porque a pedagogia é isso, como que a gente vivencia, como que a gente vive, né, de vivenciar o mundo de uma outra forma, né, a partir desse sujeito e objeto que está no entre, no por meio e no além, né, construindo, né, esse futuro planejado, né. Aí eu te pergunto, como, né, que nesse momento, que por diversas situações a gente está sendo, né, silenciado, está tendo que tampar os ouvidos, tampar as visões, para inclusive ter resiliência diante da guerra, diante da destruição ambiental, né, diante desses massacres, né? Eu queria te perguntar como que é isso, né, na sustentabilidade. Né? Você enxerga isso no prisma da sustentabilidade, né? Como é essa sustentabilidade transdisciplinar? Mas antes de você responder isso, eu quero trazer aqui o comentário, né, que a Abel faz, que você traz um sentido profundo do aprendizado, que é muito necessário, porque somos mais complexos do que os sistemas convencionais que tentam nos definir. Então, eu queria que você comentasse isso, como que é essa sustentabilidade para além da disciplina, né? E na transdisciplina dessa construção, né, de sustentabilidade com futurabilidade, complexidade e transcendência. Um desafio aí de perguntas, né, que eu posso fazer para você. Essa ideia da sustentabilidade, que a gente, ultimamente, a gente tem trazido o termo muito próximo de uma relação de ser e estar no mundo, né? Essa ideia que a gente tem de ser sustentável, ela tem a ver com essa relação em que a gente tem que buscar a nossa relação com o planeta, né? É o ser e o planeta, que é o contexto em que você está inserido. Então, se a gente olhar com a relação o homem e o planeta, há um distanciamento do homem para lidar com um processo grande que é o planeta. E aí, essa ideia de você viver no mundo, de você passar por esse caminho de entender a sua relação de individualidade e de coletividade, é toda uma ideia de você avaliar o ser humano, o processo coletivo do ser humano, o processo individual do ser humano, o processo de construção desse ser humano, até ele alcançar a macro ideia de planeta. Então, o que a gente pode entender que está acontecendo é o distanciamento do indivíduo, do micro com o macro, né? Do menor para o maior. E essa ideia toda foi necessária ou foi construída por esse modelo que a gente tem de consumo do planeta, de consumo dos bens comuns, de ideia de que absorver todas as ofertas que a natureza tem, porque é infinito, é uma ideia de ser humano que é individual. O ser humano que está pensando mais coletivamente, pensa mais amplamente e está pensando em vivência planetária, está pensando em humanidade, é uma ideia ampla, é uma ideia transcendente. E aí algumas pessoas sempre foram despertas para isso, né? Por exemplo, os povos originários. Eles sempre tiveram essa relação com o planeta com uma relação de absorver o que a Terra dá, se apropriar do que é oferecido e não de explorar. E aí, em algum momento, a humanidade se bifurcou, se afastou desse conceito da relação de entendimento da natureza em si, dos bens comuns, do que é ofertado, e caminhou para um outro caminho que é da exploração,
da mercadoria, da natureza como mercadoria, da mercantilização dos processos, da mercantilização das pessoas. Então, passou a ser um produto. Então, é contra esse pensamento separado que se instalou a ideia da sustentabilidade, né? Como que um planeta vai sustentar um dos seus seres, né? Porque nós não somos o único, então todo mundo pensa que o ser humano é o único ser no planeta, não é? Existem outros seres que habitam esse organismo Terra, né? E como que o planeta, como um ser, né, como uma entidade viva, vai dar conta dessa agressão que um dos seus seres está fazendo. Então, quando se cria essa ideia de sustentável, é a capacidade que o planeta tem de lidar com as agressões. E aí a gente precisa colocar essa ideia de sustentabilidade para os seres humanos, que é o ser que a gente acredita nesse momento, que é o que está criando o maior número de dissociações, de compartimentação, de comercialização dos processos que são comuns a todos, voltados para só uma linha de pensamento, do pensamento único que o ser humano é o único ser que deve se apropriar de todos os bens comuns que existem no planeta. Então, essa ideia abrangente, que a gente vai lá no planeta e volta para o indivíduo, ela precisa de uma abordagem que seja diferenciada, né? E existem outras abordagens, existem várias abordagens, a gente precisa se apropriar delas, dessas teorias que falam que, por exemplo, a teoria Gaia, que o planeta é um ser vivo, outras teorias que explicam que o ser humano ele precisa entender o seu processo de desenvolvimento no planeta, com as transformações dos processos de coisas naturais em coisas não naturais, em bens não biodegradáveis, vai gerar um acúmulo nesse organismo planeta e esse acúmulo vai gerar um dano ao indivíduo. Então é uma relação direta. O que tu faz ao planeta, esse retorno é diretamente ligado ao humano. Isso não acontece com outros seres, né? Por exemplo, um bicho-pau que vai ali e rói o galho da árvore para botar o seu óvulo ali, entrando mais na área da biologia, das relações dos insetos com a natureza, aquele produto, a serragem que ele tira da madeira, vai para o solo e se transforma. Aquela madeira que ele corta vai servir de espaço de colocação de ovos, ou de alimento, ou de manutenção da vida. E nós perdemos isso. A gente começou a produzir plásticos, a gente começou a produzir metais, coisas duráveis para o nosso bem-estar. Não estou dizendo, não estou julgando que está errado ou não. Estou tentando fazer uma constatação das transformações que a gente fez nos bens da natureza e que isso gerou um dano ao planeta, né? Numa relação direta do que o que nós produzimos, nós afetamos. E o que, quando nós afetamos, nós somos afetados. E para explicar também que algumas pessoas estão blind, estão cegas para isso, né? As pessoas estão blindadas para a relação homem-natureza. E aí uma relação da sustentabilidade só daquela pessoa, uma verdade só dela, uma verdade única. Então, se tem vários bens na natureza, se tem ouro, tem minério, tem comida, e eu sou o ser que está ali, eu posso me apropriar disso, essa pessoa, com esse olhar, com essa visão única, individualista, ok? Deu um tilt aqui. Deu um tilt e você acabou ficando só com a voz de novo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Vai querer reiniciar, porque senão você perde a gravação. Está, né, chegando ao finalzinho da nossa live, né? E eu não sei, né, se alguém que está assistindo aí puder nos contar como que está aparecendo para você, se está aparecendo só com a voz da Marta, seria até legal para a gente saber o que está acontecendo hoje. Talvez seja até uma super, né, utilização do Instagram hoje nesse Dia das Mulheres, que está dando esses assim, nesse sentido. Pode
sim, nesse horário, todo mundo entrando também. Mas essas ideias que eu venho trazer, para mim, elas são a construção do meu pensamento, são minhas, entendeu? E aí a gente abre para o diálogo para as pessoas dizerem assim, tá, mas e se você pegar tal coisa? E aí essa forma de dialogar, de abrir a conversa, ela é sempre um início, ela está sempre começando de novo com os vários níveis de realidade, com os vários níveis de conhecimento, com as várias filosofias. Então, essa proposta de ser transdisciplinar é esse movimento de abertura, sabe? De eu não tenho a resposta toda, eu não tenho a verdade pronta, mas a minha verdade que eu estou vivendo agora, ela é realinhada, realimentada todo dia. A cada acordar, a cada pergunta, a cada interação, por exemplo, com você, eu faço alguns níveis de pergunta, com outras pessoas, eu faço outras perguntas, né? Então, é isso que é sair de dentro de uma ideia de uma disciplina que te orienta só para um caminho, por exemplo, a filosofia orienta só para a filosofia, a medicina só para a medicina, a farmácia só para a farmácia, o direito só para o direito. Não, a gente quer passear por todas esses conhecimentos, absorver o que tem de interessante em cada um e questionar se essas coisas têm validade para os contextos atuais, né? Que aí se apropria dos sistemas complexos do Edgar Morin. As complexidades que a gente está vivenciando agora, nesse momento, principalmente agora, nesse momento pandêmico, são muitas complexidades. A gente não vai dar conta de, com uma disciplina ou com uma bolsa de disciplinas, a gente não vai dar conta de explicar, de entender e de resolver as coisas que estão acontecendo agora nesse momento. A gente precisa de uma abordagem mais abrangente e eu vejo que a transdisciplinaridade é uma das, né? Não é a única, existem outras, já falei, mas é uma das e é a que está mais próxima de mim agora e eu uso como uma ferramenta, sabe? A ferramenta que eu estou usando agora para me entender no mundo, para me entender os meus questionamentos é a transdisciplinaridade. Mas eu posso daqui a pouco dizer, olha, existem outras, né? E aí tem. Ô, Marco, eu queria, assim, né, imensamente, né, agradecer, né, primeiro a sua conexão, né, depois a sua disponibilidade de estar com a gente hoje, né, iniciando às 7 horas da manhã, tendo que acordar às 5 para estar junto, né, e trazendo temas e assuntos tão relevantes, né, para contribuir com a nossa construção dessa nossa integralidade, né, assumindo, né, essa complexidade, essa transitoriedade, né, e essa necessidade da gente se reconectar, né, com o natural, com a natureza e com o bem comum, né, e o bem de todos. E aí eu já queria, né, aproveitar e convidar, né, já que você trouxe a questão dos povos originários e do respeito, né, a essa mãe terra que nos abriga, né, e que nos dá, né, a oportunidade de espaços para construção. Queria convidar todo mundo para a próxima live, né, que vai ser com a Avelin, que é uma indígena, e que vai trazer, né, e nos orientar sobre esses caminhos para a gente se conectar com essa Pachamama. Então, queria também, né, te agradecer, falar que é muito significativo tudo que você trouxe, né, que faz muito sentido, agradecer essa conexão, né, esse crescimento contínuo e esse cuidado, né, que você tem nesses momentos de troca e de nos explicar, né, temas tão complexos e assuntos tão intensos com uma leveza, né, desse ser e desse viver e desse ser que vai se construindo, né, nesse espaço, né, que sai lá da Amazônia, que tem uma múltipla, né, criança, uma múltipla transcendência, né, de N lugares e que vai construindo nesses caminhos. Então, eu celebro aqui os caminhos que você passou e os caminhos que você trilhou, né, e os caminhos que a gente vem trilhando junto. E é assim, né, que eu celebro também esse Dia da Mulher, essa mulher Marta, que topou fazer essa live conosco e que
né, esteve e está aqui presente nas nossas vidas e na vida da plataforma do cuidado. E abro para vocês de aí nos 3 minutinhos, para eu ter 2 minutinhos para a gente fechar e entrar de novo para ver se resolve esse bugzinho do Instagram também. Tá bom. É assim, ó, o cuidado, né? A minha primeira palestra no Congresso Mundial de Transdisciplinaridade foi a Pedagogia do Cuidado, que é uma parte de um livro do professor Daniel, que é o disparador da minha interação com a transdisciplinaridade. A pedagogia do cuidado, ele foi escrito para você entender a relação do religare do homem com a natureza, né? Então, quando eu comecei a falar de pedagogia do cuidado, eu não tinha muita clareza da grandeza desse conduzir ao cuidado com o planeta, mas também o cuidado com a, a relação que o homem tem com o planeta. Então, o cuidado com a mulher, o cuidado com a criança, o cuidado com os povos originários, o cuidado com as florestas, o cuidado com as águas, o cuidado com o bem-estar na natureza, e isso inclui também a visão de bem viver nas cidades, né? Que é uma realidade, a gente não pode mais dizer, a cidade é um câncer no meio da natureza. A gente tem que aprender a subsistir, né, a existir e a entender, a fazer uma compreensão do nosso estar no mundo, porque agora não tem mais o que a gente dizer, o que estava errado e o que está certo. A gente tem que entender esse caminho de colapso que a gente criou como civilização urbana e também caminhar junto com essa resistência e essa perseverança dos povos originários que gerou um processo de resistência e sustentabilidade, mesmo diante das agressões do sistema urbano no planeta, né? E nos espaços comuns, né? E aí a gente pode ver que a água, né, que é nosso aspecto mais fluídico, mais sutil, está sendo agredido, as árvores estão sendo cortadas para abrir espaço para você tirar o que está embaixo da terra, que são os minérios que servem para construir os objetos que a gente está se comunicando, que é o celular, o computador, essas coisas todas. Então, existe uma relação direta nas coisas e existe uma propriedade do ser humano conviver com essas relações. Então, eu acho que agora a gente tem que estar sempre fazendo essas perguntas, né? Que mundo que eu quero viver, qual é o planeta que eu quero, né, conviver, e de que lado que eu quero estar, do lado que destrói ou do lado que constrói. E como estar desse lado sem se perder da sua essência individual. Né? Porque aí você entra na ideia do ativismo, do defensor de alguma coisa muito ferrenho, e você fica tão nervoso e tão agitado como essa luta, né, de ambiguidades. O meu é meu, o teu é teu. Então a gente tem que avançar disso, sair disso e ir para o processo da coletividade. Como eu estou preocupada com que todos estejam bem. E aí a gente acolhe a reivindicação dos povos originários e dizendo que eles não estão preocupados com eles. Ailton Krenak fala isso, nós não estamos preocupados com os povos indígenas. Nós já estamos preocupados com os povos urbanos, com os não índios, porque eles não estão tendo noção da emergência global, da emergência climática, da emergência e urgência planetária que a gente está experimentando nesse momento. E aí a sustentabilidade é viver sustentavelmente neste planeta, porque não existe outro. Esse é o nosso lugar comum, casa comum de todos. Então, a urgência é isso, entendeu? Eles não têm tantos problemas, nós temos mais problemas ainda, porque além de não ver o problema, nós estamos persistindo nas dinâmicas de criação de problemas, nas dinâmicas de destruição. E como humanidade, não vou falar nem de civilização, vou falar como humanidade. Né? Então, a humanidade precisa ser humanizada.
Vamos, né, continuar essa conversa junto com a Avelin, né, que vai trazer exatamente esse tema dos povos originários, e vamos simplesmente trocar as vozes nesse festival de lives da Plataforma do Cuidado, continuar com esse cuidado sustentável e por essa visão do bem comum, né, com a Avelin agora às 8 horas. Te Tá bom. agradeço, Marco, muito obrigado. Continue todo mundo com a gente. Eu só vou entrar para a gente poder mudar de live e volto em seguida com a Evelyn, hoje que temos lives uma atrás da outra. Gratidão, Marta, muito obrigado por Gratidão, trocar essa sabedoria imensa. do dia de hoje. E daqui a pouco estamos juntos na quinta-feira para continuar essa conversa também. Beijo. Continua com a gente. Eu vou sair e já entro em seguida. Um grande beijo. Tchau.